Oi, professor Cleiton, aqui quem tá falando é a Nádia, do segundo no A, e o meu grupo vai falar do capítulo 12, sobre moral, ética e ética aplicada. Meu grupo é composto por Emily Oliveira, Caio Correia, Samília Sabino, Thaís Silva, Wilson José e por mim. Ao longo do tempo, cada geração aprendeu diferentes formas de conduta, moral, ética, deveres e valores, variando de acordo com o lugar em determinada sociedade, de modo em que as pessoas criadas em locais e classes diferentes terão valores diferentes, que nesse caso, valor é uma relação entre as necessidades do indivíduo, como por exemplo respirar, comer, viver, reproduzir, entre outros, e a capacidade das coisas e seus derivados, objetos ou serviços satisfazerem o pensamento racional do indivíduo. Como, por exemplo, na minha casa, nunca faltou comida. Então, o valor que eu atribuo a, por exemplo, um biscoito é diferente do valor que uma pessoa que passou necessidades ou que ainda passa vai dar a esse alimento. E que podemos atribuir isso ao juízo de realidade, que é o fato do alimento existir, e juízo de valor, que é a importância ou valor que a pessoa deu a ela. Como, por exemplo, na minha casa, nunca faltou comida. Então, o valor que eu atribuo a, por exemplo, um biscoito é diferente do valor que uma pessoa que passou necessidades ou que ainda passa vai dar a esse alimento. E que podemos atribuir isso ao juízo de realidade, que é o fato do alimento existir, e juízo de valor, que é a importância ou valor que a pessoa deu a ela. No entanto, ocorre uma inversão de valores éticos quando tratamos de corrupção, por meio do qual agentes públicos e privados sobrepõem seus interesses pessoais em detrimento dos interesses públicos, prejudicando a população, causando uma carência ética cultural, na qual é a raiz da corrupção. E no Brasil, não poderia ser diferente. A raiz da corrupção no Brasil é histórica e cultural. Germinou no período colonial e na então administração lusitana, que tinha como objetivo dominar, manipular e explorar. E na tentativa de concretizar tal objetivo a todo custo, criou-se o hábito da ignorância deliberada em relação às exigências éticas. A ética tem um significado muito próximo ao da moral. Ética vem do grego ethos, que também significa conduta, modo de agir, mas o que diferencia a moral da ética é o sentido etimológico, no qual a moral tem como propósito estabelecer um convívio social de acordo com o que é bem visto pela sociedade. Já a ética é identificada como uma filosofia moral, onde se busca entender o sentido dos valores morais. Vemos que acontece alguns casos de corrupção ao nosso redor, como, por exemplo, comprar produtos falsificados, sonegar impostos, falsificar documentos, entre outros. A ética deve nos levar a uma reflexão honesta acerca dos valores que adotamos, fazendo com que repensemos o nosso modo de ser e estar no mundo. Por isso, ela é indispensável para o progresso humano. A corrupção no Brasil é endêmica, sistêmica e epidêmica. Se admitimos o, entre aspas, rouba mais faz, fecha aspas, ou se votamos em quem pode nos dar algo em troca que não seja o bem coletivo, é porque estamos moralmente contaminados. E assim permitimos a existência de um sistema mercenário da política brasileira, no qual, se não pagar, não governa. Acabamos incorporando tais valores por hábito e de forma acrítica. O valor, ou aquilo que é valorizado pelas pessoas, é uma escolha individual, subjetiva e produto da cultura onde o indivíduo está inserido. Partindo desse ponto de vista, podemos observar que aí que a moral do bandido e a do ladrão tornam-se repreensíveis do ponto de vista da moralidade pública, pois violam os princípios da tolerância e atingem os direitos humanos e fundamentais. Meu nome é Wilson e eu vou falar de compromisso moral. O ato moral provoca efeitos não só na pessoa que age, mas também naqueles que a cercam e na própria sociedade em sua totalidade. Para ser moral, um ato deve ser livre, consciente, intencional, mas também solidário. O ato moral supõe solidariedade e reciprocidade com aqueles com os quais nos comprometemos. Dessas características decorre a exigência da responsabilidade. A responsabilidade cria um dever. O comportamento moral, por ser consciente, livre e responsável, é também obrigatório. Ao julgar seus próprios atos e tomar decisões autônomas, o compromisso humano torna a obediência uma escolha livremente assumida. No entanto, por sermos realmente livres, o compromisso não exclui a desobediência. Podemos transgredir a norma, mesmo aquelas que nós escolhemos respeitar. E se a desrespeitarmos,
esse ato será reconhecido como imoral por nós mesmos. Para um político corrupto, pelas deficiências e defeitos de seu próprio caráter, já não há um sentido de bem nem mal. Não há sensação de culpabilidade por atos ilegais, nem infernos por atos imorais. O cinismo se impõe por em cima do nível moral que reservamos a nossos congêneres verdadeiramente humanos, e a percepção de impunidade suspende a consciência ética e o sentido de dever, desvaloriza a dimensão da responsabilidade pessoal, da obrigação, do compromisso moral, do sentimento de culpa, da vergonha e do medo. A bússola e a balança. A metáfora da bússola indica o que nos norteia na direção do que se deve ser feito no plano moral. Dito isso, analisando os corruptos, a bússola moral perde o seu norte, o que leva a mais corrupção sem suas devidas consequências, e as limitações habituais da maldade e dos impulsos desonestos se diluem nos excessos da impessoalidade. Já na metáfora da balança, nos remete o ato de avaliar pesos diferentes a fim de resolver o agir. Para os corruptos, pessoas que não têm considerações com o interesse dos outros, as escolhas são com base no apego excessivo aos próprios interesses, que tendem a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo, ou seja, escolhas egoístas. Valores relativos ou absolutos. Ao fundamentar os valores da metafísica, os filósofos clássicos concluíram que são universais e absolutos. Existe em si, independente do sujeito que avalia. Nietzsche foi marcante para a demolição dessas antigas crenças em valores universais, ao considerar a escala dos valores aceita como resultado do hábito e, sobretudo, como herança da tradição cristã, compreendendo que os valores não são universais e absolutos. A ética deve nos levar a uma reflexão honesta acerca dos valores que adotamos, fazendo-nos repensar o nosso modo de ser e estarmos no mundo. A complexidade da corrupção, que contaminou as escolhas dos valores com a participação de setores privados, formaram um novo capítulo especial da história brasileira, coloca o país como um dos mais corruptos do mundo e é uma das principais causas de atraso, pobreza e miséria. Ética aplicada. A ética aplicada é um ramo contemporâneo da filosofia que tem por objetivo deliberar sobre problemas práticos que exigem justificativa racional. Ao deliberar sobre a ética na política, através da interação de uma série de atores governamentais e não governamentais, a ética na política deixou de ser tratada como um problema circunscrito a cada país, para se tornar uma prioridade global no quadro das Nações Unidas. O conceito de desenvolvimento sustentável deixou de ser visto apenas em termos de crescimento econômico, inclusão social e sustentabilidade, e passou a incluir também questões sobre capacidade institucional, equidade e boa governança e justiça social. Aqui é a Emily e eu e a Thaís nós vamos falar sobre a bioética, a ecoética e a ética dos negócios. A bioética ela se trata de um ramo de estudo interdisciplinar que utiliza o conceito de vida da biologia, o direito e os campos da investigação ética, com foco em discutir questões a fim de encontrar a melhor forma de resolver casos e dilemas que surgiram com o avanço da biotecnologia, da genética, dos valores e direitos humanos, prezando sempre a conduta humana e levando em consideração toda a diversidade moral que há em todas as áreas do conhecimento, que de alguma forma tem implicações em nosso dia a dia. Exemplos de casos que envolvem bioética são as polêmicas em relação ao aborto, o transplante de órgãos, o uso de animais e humanos em experimentos, o uso de células-tronco, a eutanásia, o suicídio e entre outros. Aqui nós temos os princípios básicos da bioética que não são citados no livro, que são a beneficência, que é fazer o bem, a não maleficência, não causar dano, o princípio da autonomia, que é a capacidade que cada um tem de tomar suas próprias decisões, e o princípio da justiça, que é a garantia de uma distribuição justa, equitativa e universal dos serviços da saúde. Entretanto, diante da situação da saúde no Brasil, é difícil desenvolver a bioética em todos os níveis para todos os cidadãos, levando em conta esses princípios básicos. Ao examinar a situação do Brasil, encontram-se diversos problemas de desigualdade, em que poucos indivíduos têm muitos direitos, enquanto muitos não têm quase nenhum. A crise econômica vem reduzindo cada vez mais o mercado formal de trabalho, aumentando os índices de pessoas desempregadas. Quanto à saúde, todos sabem que o setor não vai bem,
A mortalidade infantil ainda é alta, os jornais e a televisão noticiam diariamente o caos da assistência médica, hospitais lotados, filas de espera. De fato, como levar a ideia de autonomia e de integridade a quem nunca teve autonomia sequer para saciar a fome? Terá sentido o discurso do princípio da beneficência para quem não se beneficia de nada? É confortante saber que o trabalho do médico resulta em alguma forma de benefício para o doente. Mas se o doente sequer consegue ver um médico, como trazer para o seu dia a dia a proteção do princípio da beneficência? Os recursos para a saúde devem ser distribuídos por esse princípio, a fim de que as pessoas que mais sofrem com a desigualdade sejam beneficiadas. A solidariedade deveria estar no núcleo das políticas públicas, refletindo a preocupação da bioética em garantir os direitos da cidadania de qualquer pessoa. Em sua discussão sobre a autonomia, privilegiando os valores e a dignidade humana, a bioética pode contribuir com a busca por melhorias nas condições de saúde. Mas não é só nos meios científico e hospitalar que a bioética existe. Ela também está presente no nosso cotidiano e no meio ambiente, no que diz respeito da autonomia das pessoas ou até no modo como consumimos e usufruímos dos recursos naturais, o lugar onde dispensamos o nosso lixo e como fazemos esse descarte. Nesse aspecto ambiental, a bioética pode promover uma reflexão que busque um modelo sustentável que respeite e tenha responsabilidade por todos os seres vivos. A bioética também pode ser aplicada quando falamos em estética, quando se diz a respeito da busca insistente pela suposta perfeição, que é socialmente construída, em que pessoas se submetem a procedimentos médicos com grandes riscos à saúde. Esses são problemas e desafios que precisam ser enfrentados por todos os âmbitos da bioética, pois cada avanço da biologia e das ciências da saúde traz consigo obstáculos sociais e psicológicos, e esse é o papel da bioética, tentar solucionar esses dilemas a partir de seus princípios, sabendo que não há apenas uma resposta que possa ser julgada correta. Eu vou falar da ecoética, que é o ramo da ética aplicada que trata das relações do ser humano com a natureza. Odiernamente, as discussões sobre os impactos causados ao meio ambiente pelo homem tornaram-se recorrentes. Desmatamentos, erosões do solo, desertificação, o efeito estufa e diversas são as causas. Todavia, a maioria deles são causadas de forma direta ou indireta pelo homem. Observando o ponto de não retorno, o ser humano busca meios de reverter o quadro que se instaurou em nosso planeta. Só que na medida que novos estudos são realizados para mensurar a velocidade dos danos causados, e se estão sendo controlados através de algum meio protetivo, denota-se que não estão conseguindo alcançar o resultado desejado. O que ocorre é a falta de percepção adequada ao caso, visto que o modelo atual impera a supremacia do ser humano através do capitalismo e a vertente econômica atribuída ao meio ambiente, posteriormente agregada ao antropocentrismo. Na percussão histórica do homem em relação ao meio ambiente, o mesmo trava uma incessante batalha pela sobrevivência. Todavia, com os absurdos avanços tecnológicos através da técnica, o meio ambiente está prejudicado. Uma das coisas que o ser humano faz é o desflorestamento, que tornou-se um dos mais emblemáticos problemas ambientais enfrentados em nosso país, principalmente no tocante à parcela da floresta amazônica, que estima-se que foi reduzida em 3/5. E esses desastres naturais causados através dos milênios e acentuados hoje possuem causas múltiplas, e algumas delas provêm de uma ação direta do homem que destruiu voluntariamente ou não, para o seu proveito imediato, uma espécie animal ou vegetal. Aproveita-se para expor os dados referentes ao aumento da temperatura média da Terra com base no avanço do efeito estufa. Hoje, a unanimidade dos cientistas estimam que a temperatura média da Terra apresenta grandes probabilidades de aumentar de 1,4 graus Celsius a 5,8 até o final do século XXI, provocando uma verdadeira catástrofe ecológica. A humanidade está mobilizada a tentar avaliar a projeção anual de danos ao planeta. Entretanto, obsta a impor barreiras aos causadores específicos dos males que flagelam a natureza. Qual seria o motivo para um investimento que apenas mostra um quadro cada vez pior e ainda por cima sem resoluções aparentes? Em sua obra Inteligência Animal, Leme faz menção à capacidade do ser humano de erradicar sua própria espécie e todos os que existem no planeta, fazendo uso da técnica para criar a bomba atômica. E aduz que isso chama-se progresso ao contrário, comum a todas as épocas. Observa-se, porém, que essa capacidade de autoerradicação provém de uma capacidade ainda mais destrutiva de espécies. Não seria exagero dizer que a convivência natural do ser humano com outros animais é predatória. A atividade predatória do ser humano sobre os outros seres viventes, flora ou fauna, torna cada vez mais difícil o manejo para a obtenção de curas específicas para novas doenças criadas através do avanço tecnológico poluente.
e torna-se triste saber que muitos elementos da flora ou da microfauna foram destruídos pelo homem antes mesmo que esse tenha aprendido a conhecê-los. Conclui-se que a origem desses casos de degradação à natureza dá-se através de uma percepção onde o homem rompeu o vínculo que o unia ao universo e promoveu a inversão dos valores da natureza, que, de patroa destemida, tornou-se submissa às imposições humanas. Dessa forma, com a interpretação da natureza como recurso aparentemente infinita em prol da conformidade e qualidade da vida do homem, o quadro calamitoso mundial que se alastra sobre o meio ambiente é principalmente econômico. E nos próximos slides vocês vão ver alguns exemplos de impactos causados ao meio ambiente pelo homem. E por fim, temos a ética dos negócios, que é responsável por levantar questões sobre a responsabilidade social das empresas. Ela deve ser um princípio pertencente a todas as áreas, isso porque impacta diretamente todo o funcionamento da empresa. No âmbito interno, por exemplo, basta pensar em como algumas ações como o assédio sexual e moral podem prejudicar as relações entre os trabalhadores. No externo, as fraudes, sonegações e outras incorreções podem gerar multas, prisões e demais punições legais. Ademais, a ética empresarial vai muito além das práticas puníveis em lei. Aliás, a maioria delas foge ao âmbito jurídico, envolvendo relações humanas e sociais comuns. É o caso de problemas relativos a preconceitos, fofocas, mentiras e tantos outros comportamentos que, infelizmente, fazem parte do dia a dia de algumas organizações e que geram impacto negativo interno. Um chefe que deixa de promover uma colaboradora pelo fato de ser mulher, funcionário que sofre preconceito dos colegas por ser homossexual, os próprios gestores que repreendem e não respeitam a religião ou os gostos pessoais dos subordinados. Esses são apenas alguns exemplos de comportamentos antiéticos que podem ser frequentes nas empresas. Por isso, é muito importante que uma empresa adote a ética dos negócios, a fim de estabelecer um compromisso com seus funcionários, com os consumidores, os seus concorrentes, com os órgãos governamentais, com o ambiente e com a comunidade.